Talvez precise o produtor entender que o capital vai vir depois de uma organização, né, Celso? Então fica nessa sensação que você falou, que é bem por aí. O produtor rural faz o trabalho de casa muito bem na questão produtiva, mas ainda ou é otimista ou é desatento com essa questão de quando surge um fato não controlável que pode derrubar ele. Sim. Aí ele corre atrás, só que já um pouco tarde, né? Então, que tipo de informação ou que tipo de conselho se daria para essa turma, né, da produção rural, que fazer para se preparar para momentos de governança, tempestade? Governança, e aí governança não está só envolvendo isso, né? A gente está olhando a parte financeira, está olhando a parte de sucessão, estamos olhando a parte de gestão de risco, estamos olhando a parte de custos, estamos olhando a parte de desempenho, colocar métricas pô, na verdade tem que trabalhar com uma usina, né? Como uma indústria, não? Uma indústria ou como uma empresa. E o que mais inviabiliza uma operação? Pô, eu sou um produtor rural aqui, estou passando um momento ou que eu quero crescer, ou que eu preciso remontar minha alavancagem para ficar seguro, né, no meu crescimento sustentável no prazo. E onde que trava, onde que inviabiliza, onde que... Primeiro que assim, né, hoje, eu acho que cada época a gente tem que olhar uma fase, né, do mercado, né. Hoje, crescimento eu tiraria da frente. Hoje é a hora de arrumar a casa, né. E o que é arrumar a casa? É repactuar a parte de crédito, né, os créditos, mesmo o crédito longo, no longo do prazo, ele chega no curto, né, porque ele vai vencer. O tempo chega. Então, assim, a gente, hoje eu acho que o produtor, ele tem que pensar para dentro, tem que olhar para dentro, né, e não para dentro da fazenda, é para dentro do escritório, né, começar a colocar processos, pessoas, sistemas, para ter uma qualidade de informação que seja factível, que seja que a gente consiga pegar essa informação. Porque muitas coisas a gente vai conversar com o produtor na primeira entrevista que a gente faz, né? A gente acaba fazendo uma entrevista, né? Porque a gente vai trocando ideia com ele, vai entendendo como é que funciona. Então, a hora que você pergunta quanto está custando a produção, eu acho que eu tenho que olhar, eu tenho que ver, Pô, você tem que saber, se você é um CFO de uma empresa, se você é o diretor financeiro de uma empresa, você sabe quanto que a empresa tem de caixa, quanto que ela tem de alavancagem, quanto que ela tem de endividamento. Vale muito saber quantas sacas eu estou... Exatamente, porque pô, não adianta você produzir 70, 80 sacas e sobrar uma saca. Às vezes é melhor você produzir 55 e sobrar um monte do que esse. Então tudo isso é gestão, né? Então, governança, e aí a parte de sucessão é fundamental dentro de uma empresa do agro, né? Porque, pô, infelizmente as pessoas morrem, né? A gente tem... da vida. Todo mundo vai morrer, né? Todo mundo... E o agro é um negócio de longo prazo, né? Então... Longuíssimo prazo. Um planejamento de 10, 15, 20 anos, coisas desse tipo, felizmente, acontecem. E eu tive uma experiência, isso da minha família, né? Meu pai morreu, eu tinha 13 anos e, pô, ficou com a fazenda lá em Goiás para minha mãe tocar. Então, assim... sem zero planejamento. E aí um monte de gente dando palpite, um monte de gente falando que não entende do agro como é que é o dia a dia, mas que perde dinheiro, perde patrimônio por conta disso. Então, assim, toda essa parte de planejamento é fundamental. É fundamental. Eu vejo cada vez mais assim, quando a gente está nesse contexto de decisões sobre investimento, a família tendo que, querendo fazer o confinamento, uma nova ação ali que precisa de dinheiro, que precisa de recursos, e uma parte da família com o pé atrás, olha, não é hora disso agora, acho que não é, então começa ali uma dificuldade, né, em avançar em alguns assuntos. Então, assim, a qualidade das decisões que são tomadas. Normalmente você tem um cara do agro, que é do agro, que está lá dentro, que fala, é aqui, é isso, confia em mim. E do outro lado tem uma turma que ou dá carta branca para ele, faça o que você achar melhor, ou fica travando o cara. E aí a gente vê quantos erros acontecem nisso. Aí quero que você me diga se isso faz sentido. A gente vê, cada vez mais eu vejo a quantidade de erros que causam o cara ficar sem caixa, ficar sem dinheiro, porque todos esses produtores rurais que a gente vê aí com RJ e tudo mais, os caras têm patrimônio gigantesco e mesmo assim estão
O que quebra a empresa é caixa. Então, o que quer, ele pode ter 200 milhões de ativos e está quebrado do mesmo jeito, né? Falta de caixa. E a gente vê esses erros de decisões, né? Como as decisões de investimento. A turma mete o pé no investimento, alto investimento, ou com o dinheiro do caixa, ou com o dinheiro do custeio. Pensa numa coisa que a turma gosta de fazer, tirar um dinheiro de custeio e imobilizar, comprar um pedaço de terra porque apareceu uma oportunidade. Acho que com frequência a gente vê esse tipo de coisa. Você pegar o recurso ali do curto prazo, jogar para o longo prazo. Não, mas você pega assim, a tomada de decisão de investimento, eu acho que ela vem de acordo também com o prazo, né? E com as condições econômicas que a gente tem. Hoje, o nosso maior concorrente de qualquer investimento é o governo, porque a gente tem 15% para não fazer nada. Né? Então, pô, você prefere fazer 15% sem risco nenhum e deixar lá, ou você tomar um risco para fazer 17%, 18%, 20%? Mas outro dia você dava crédito também com o CDI mais 2, mais 3, era uma taxa final de 6, 7, 8. Aí vale a pena, né? Vale a pena, mas aí você toma um risco também, né? Porque, pô, 2% não é risco Brasil, né? Então, assim, o que eu vejo é que eu acredito realmente que até o final do ano, apesar da gente ter esse monte de problema fiscal que o Brasil tem, a taxa de juros comece a cair, né? Então, não sou eu que estou dizendo, mas todos os bancos aí, os economistas, enfim, falam isso. Então, assim, 15% é a hora de você alongar a dívida, você organizar e tentar se reorganizar. Porque isso vai vinculado ao CDI no longo prazo e não ao 15%. E aí, a hora que o investidor está colocando dinheiro, ele faz CDI mais 15 mais um spread, né? Então, nesse momento que o CDI está 15, o spread tende a ser um pouco menor. Então, você está travando o spread agora com uma taxa de juros alta. A hora que essa taxa de juros começa a cair, seu spread está travado. Entendi. Daqui 2 anos. Então, assim, você alongando sua dívida, eu não falo para ninguém fazer investimento agora, longe disso. Mas um alongamento de dívida agora é o fundamental. Você remontar mais ou menos na sua base, porém, com os spread menores, se aguardando. Primeiro, você não vai. Pô, você pegou a dívida de 5 anos há 5 anos atrás, pô, já liquidou, você está liquidando ela agora. Você tem que remontar. Entendeu? Então você tomou dinheiro em 2021 e ela liquidou agora, ou está faltando 2, 3 parcelas. Então, reempacota isso e joga para frente, eu acharia melhor agora, porque você acaba adequando o seu fluxo de caixa com a dívida que você tem que pagar. Como eu falei lá atrás, há poucos minutos aí, o que quebra a empresa não é patrimônio, o que quebra a empresa é fluxo de caixa. É fluxo de caixa, né? O antigo fala que o que quebra, né, a fazenda não é a dívida, mas o vencimento da dívida. O que você está falando aqui é de alongar o crédito para o negócio seguir sustentando. E até né, tá dentro do nosso modelo de gestão aqui, né, Arthur? Dependendo do perfil do produtor, mas a base, assim, a pessoa tem um ativo de 100, 200, 300 milhões, 50, não importa, né? Mas que percentual, né, do ativo a turma está disposta a tomar e, a partir daí, como é que é o prazo, né? O que é curto prazo e o que é longo prazo? Então, é mecanismo, é ferramenta de gestão que vai fazer você minimizar riscos. Então, o que você está falando toma linhas que você vai alongar o prazo, vai ficar mais fácil do produtor tomar decisões futuras e coloca a casa em ordem. Muitas vezes que ele nem sabia que estava correndo tanto risco e vocês vêm para a economia. Você pega aqui, por exemplo, o ano passado, né, a gente fez algumas operações, a gente fez uma operação bem grande para um grupo que está em RJ, lá no Mato Grosso, só que a gente conseguiu rebancalizá-los, né, então a gente reintroduziu eles depois da RJ no mercado bancário. Né? Não precisou vender fazenda. Não precisou, assim, eu sou totalmente contra a RJ e eu deixo muito claro porque atrapalha. Não cair no conto dos advogados, né? Porque tem muito advogado aí que faz o canto da sereia, que fala que a RJ é a melhor coisa do mundo, foge. Porque depois a reintrodução no mercado de capitais ou no mercado financeiro é complexo. O que você está falando é que não precisa, né? Às vezes precisa, mas vamos lá, precisa. Mas na maioria dos casos não precisa. Uma empresa como a tua consegue conversar com bancos e adequar isso sem a gente não renegocia dívidas, né? A gente não entra para negociar dívida, enfim, a gente traz dívida nova.
Pronto. Então, o que a gente faz é, identifica, por exemplo, tem um produtor lá em Chapadão do Sul que a gente recebeu agora, que ele tem uma operação, ele estava em RJ, né, ele está em RJ ainda, uma RJ de 15 milhões de reais, ou seja, sem sentido algum. Só de fazer 5, 7 vezes mais que de patrimônio ele tem 700 milhões. Oi, como é que faz uma RJ de 15? Não entendo. Aí ele conseguiu fazer um deep finance, né, que é um dinheiro que entra para dentro da RJ, CDI mais 12. Pô, não faz sentido. A gente consegue trazer uma operação dessa para CDI mais 5, CDI mais 6. Né? Então, assim, um cara que está estressado. O cara está estressado. Então, assim, né, como a gente falou lá no começo, né, a NSA iniciou com a ideia de entrar na operação mais high grade, né, dos caras mais redondinhos, etc. Mas a gente pegou uma tempestade, a gente teve que se readequar aqui. Então, hoje a gente trabalha com essas casas que estão em RJ e aí a gente reintroduz ela no mercado financeiro. Esse grupo que a gente fez essa operação grande, eu conheci eles há bastante tempo, há mais de 15 anos que eu conheço eles. Inclusive, na época que a gente tinha aquela empresa de compra e venda de terra, a gente vendeu uma fazenda deles, né, que acabou na parte de diligência não se passando por conta de problema de CAR que tinha na época no Mato Grosso. E aí a gente viu que eles estavam querendo vender uma fazenda para colocar o dinheiro dentro e liquidar. Mas como o negócio não saiu, eles pediram RJ. Então, assim, foi ruim? É péssimo. Mas, assim, não foi mau caráter, né? Esse que eu acho que é o ponto, né? Não foi um problema de mau caratismo, né? Foi um negócio, nem sei se existe essa palavra, mas foi um momento de necessidade que eles se readequaram e a gente ajudou eles a voltar pro mercado, né? A gente foi um banco que fez essa operação. Então, assim, o que a gente vê muito, e aí eu bato nessa tecla sempre, é gestão. Porque se você tiver gestão, governança, você antecipa os movimentos.